Fala galera, Bullfink, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre a separação do Zé Felipe e da Virgínia. Quem que é esse povo? Falha técnica aqui, desculpa, voltamos aqui à nossa programação normal. E hoje vamos falar sobre os dados do PCE que saiu hoje, sobre a saída do Elon Musk do governo Trump, e Trump volta a falar da China sobre tarifas e o mercado sente. Então vamos dar uma olhada nessas correções que pode acontecer, até onde o Bitcoin pode vir, que pode ser oportunidade para a gente entrar, né? Ou quem ainda não entrou, poder estar entrando aí no mercado. E também vamos falar data final, onde é o final do ciclo de alta nesse ano. Então tudo isso nesse vídeo hoje para vocês. Senta o dedo no like aí, curte, compartilha e bora lá. Pessoal, Trump voltou a fazer barulho, né? Afirmam que a China violou totalmente o acordo comercial com os Estados Unidos e dólar sobe acima de 5,70. Só que ele não falou nem como e nem porquê, né? Pegando aqui o gráfico diário, pessoal, se a gente pegar a Fibonacci, que é aquela ferramenta para medir correção, a gente vê que o preço poderia voltar aqui até para a região dos 96, 97 mil dólares, que seria saudável, né? A gente corrigia toda essa onda de expansão, a gente faria uma correção aqui, certo? Ou talvez até 92, mas acho bem pouco provável para a gente sim romper o topo e voltar a subir, tá? Se a gente vir para um tempo gráfico menor aqui, para um gráfico de 1 hora, no Bitcoin, a gente vê que a gente está nesse pequeno canal de baixa aqui, a gente voltou a retestar, né, essa linha, que era uma linha de resistência, foi rompida aqui, né, teve um reteste, a gente voltou aqui, ó, perdeu ela e está brigando para voltar para cima dela de novo, na região aqui dos 105 mil dólares, tá? Nada feito por enquanto. Como eu falei para vocês, hoje a gente teve dados importantes, né? Dados do PCE, né? O índice de inflação americana, que no mensal aqui, olha, veio a expectativa era de 0,1 e veio dentro do esperado, 0,1. No anual também era o esperado 2,5, né? A projeção também veio 2,5. Então a gente vê a inflação diminuindo e caminhando aí para o rumo dos 2%, que é o esperado pelo Banco Central americano, pelo FED. Mas a galera continua pessimista, né? Aqui no Polymarket, ó, se a gente olhar, tem 1% só acreditando que a gente vai ter uma redução agora na próxima reunião, né, do FOMC para cortar juros, 1% somente acreditando que vai ter mais de 0,5%, 5% acreditando num corte de 0,25% e 95% acreditando que não vai ter nenhuma mudança, né, que o Banco Central vai manter as taxas de juros inalteradas. Isso aqui é bom, isso aqui é muito bom, mostra que a galera tá pessimista, né? A gente não vê euforia ainda no mercado. E isso aqui pode marcar pra gente uma mudança, né? Uma mudança nos ventos aí, na tendência. No Fear Grid a gente já viu também, ó, o medo e ganância dá uma reduzida, né? A gente chegou aqui a 78 de ganância, agora caímos para 60, né? Lembrando que hoje é sexta-feira, 30 de maio, é o último dia do mês, é o dia de fechamento de contratos futuros, então por isso reforça essa correção, né? Geralmente fechamento de contratos futuros, o preço tende, né? Os ursos tendem a forçar para baixo aí, ou até mesmo os comprados a realizar o lucro, né? Já a galera que nesse mês aí tá num baita lucro depois de toda essa subida que a gente viu aqui, né, desde do dia 9 de abril para cá. Então é normal essa correção aqui, a gente tá de olho nela para ver até onde ela vai. Aqui no mapa de calor de liquidação, o que acontece? Aqui a gente tá no semanal, a gente vê aqui, ó, conforme o preço subiu, o pessoal vai estrangulando o stop, né? Então tinha muito stop aqui, ó, nessa região dos 106. Então o preço vem para baixo, costuma pegar toda essa liquidez, só que a gente já vê aqui, ó, a liquidez se formando acima do topo, né, dos 110 mil dólares. Então a tendência é que depois dessa correção feita, desses stops, né, serem ajustados aqui, a gente vê o preço voltar para cima aqui para pegar essa liquidez que agora está no topo e assim a gente fazer um rompimento. Outra coisa muito positiva é o fluxo, né? O fluxo de dinheiro que entrou, olha só, nos ETFs, né, nas últimas semanas aqui, a gente só tem ontem que a gente teve uma venda, e também no Ethereum. O Ethereum que estava meio que abandonado aí, né, não estava tendo nada de compra, a gente já vê, olha só, do dia 16 de março para cá, todos os dias positivos, né? A gente vê compras aí dos ETFs, aí os fundos comprando Ethereum. Como eu falei para vocês, o Bitcoin vai primeiro, depois é o Ethereum, depois as altcoins, né, as outras menores. No gráfico da dominância do Bitcoin, a gente ainda segue alto, né, 64%. Agora, de olho nisso aqui, se a gente vai romper esse topinho, isso aqui vai ser um pivô para a gente buscar de novo esse topo, tá? Buscar aqui uns 65, 70%, ou se vai ser confirmado aqui um pivô de baixa, né? Para isso a gente precisa perder esse fundo e aí vir buscar essa região mais baixa aqui de 50%, onde a gente teria o nosso start aqui nas altcoins, né? Se a gente colocar as médias aqui nas altcoins, tá tudo ficando alinhado, olha só. A gente conseguiu romper todas as médias, né? Agora temos aqui a 21, cruzou para cima, a média roxa, temos a 50 aqui cruzando a média verde, e a ideia é que a média verde, que é a de mais longo período, a de 120 períodos, também vire para cima, para isso aqui tudo se alinhar numa tendência de alta para as altcoins.
E agora eu vou trazer para vocês um gráfico que mostra todo o final de ciclo do mercado cripto. Então, com base nesse ciclo, a gente vai dar uma olhada até onde vai o ciclo de alta desse ano. Trago aqui para vocês, pessoal, esse gráfico aqui da Bitstamp, onde mostra o ciclo, como eu explico para vocês, que acontece aqui a cada 4 anos. Então aqui, no primeiro ciclo de alta, que foi em novembro de 2013, né, marcou aqui o topo. Depois a gente tem o topo aqui novamente em dezembro de 2017, topo do ciclo. 4 anos depois a gente tem o topo aqui em novembro de 2021. E agora a gente está aqui, né, em maio, já bem dizer junho, e mostra que seria o final do ciclo em dezembro desse ano, dezembro de 2025. Então assim, beleza, o final do ciclo é dezembro desse ano, então é só ficar sentado de braço cruzado e lá em dezembro eu vendo. Não, não é assim. A gente tem que avaliar muita coisa que pode acontecer até lá. Talvez a gente já tenha uma euforia muito grande, um estouro de mercado muito grande. A gente tem que avaliar as notícias, avaliar os indicadores para saber o momento certo de vender. Então não é só isso, né? Por esse gráfico, olha, cada 4 anos é sempre ali, novembro, dezembro, vou esperar ali, vou vender. Não, é muito mais que isso. Isso serve só para mostrar para a gente, para dar um norte, como eu reforço para vocês, que esse ciclo de alta não acabou, que a gente vai até o fim do ano. E é duro de esperar, né, pessoal? A gente quer no nosso momento, a gente quer para agora, a gente não quer esperar. A espera é ruim, né? Essa paciência, é igual a gente ir no consultório médico e fica lá 3 horas de banco esperando para ser atendido. Mas esse gráfico que eu trago aqui para vocês, olha, mostra a psicologia do mercado, né? Durante os ciclos. E neste momento, olha só, a gente aqui em junho, a gente está em hope aqui, né? Nesse momento aqui significa esperança, né? No momento de esperança que ainda vai vir o ciclo. E depois a gente começa a andar, aqui geralmente região de outubro, aqui a gente está em otimismo, depois a coisa vai andando até bater no topo, né, no pico, que é euforia, que eu acredito que será em novembro, dezembro, como eu mostrei para vocês. Então, essa psicologia, né, dos ciclos de mercado aqui, elas funcionam, né? Isso aqui é estudado há muitos e muitos anos, né, em todo o ciclo, em toda a tendência, geralmente acontece. Então, é uma probabilidade aí de 90% ou mais. Então a gente está nessa fase agora aqui da esperança ainda, né? Na fase do marasmo, será que vai, será que não vai? O mercado ainda não se convenceu. O que vai ser difícil de convencer vocês e nós, né, como ser humano, esse sentimento que fica impregnado na gente, é aqui, olha, é vender aqui nesse momento de euforia. Porque nesse momento aqui de euforia, vai estar notícia estralando para tudo quanto é canto. Bitcoin voando, altcoin voando, tudo voando, só notícia boa. Mercado muito engrenado. E as empresas estão comprando, os países estão comprando, não vai cair nunca mais, é alta eterna. Não vou vender. E não caiam nesse erro, tá? Todo o ciclo é igual. Do mesmo jeito que a galera tá aqui agora, desanimadinha, pessimista, será que vai ter? Será que não vai? Aqui, ó, todo mundo não quer vender, porque a euforia toma conta, e aí o pessoal acredita que é alta eterna, que é alta infinita, e aí a tendência vira. É nesse momento que a tendência vira. Então, tomem cuidado, tá? Tá aqui para vocês, ó, isso é um estudo de psicologia de ciclo de mercado, tá bom? E a cada ciclo, ela se repete. Nesse outro gráfico que eu trago para vocês aqui, é a Fibonacci em bandas de Bollinger. Então, são essas duas linhas, né? A gente tem o baseline e o top line, né? A linha inferior aqui que segura os fundos como suporte, que é a linha roxa, e a linha vermelha aqui que marca os topos, né? Então, percebem que a gente só tem ciclo de alta forte depois que a gente rompe essa linha de topo, né? A top line aqui, e estilinga aqui como foi em 2013. Depois o preço volta, a gente entra numa tendência de baixa, o preço volta a cair e tem momentos que chega a perder a linha roxa aqui, a linha da base, e depois a gente retoma de novo. Rompe a linha vermelha e temos um estouro de preço de novo, ciclo de 2017. Depois a gente inverte a tendência, passa para baixo, fica um tempo aqui para baixo da linha roxa, volta de novo, começa a subir. Aqui a gente tem a pandemia, né? Fura essa linha, só que logo retoma novamente. E aqui, ó, 2020, quando rompe o topo aqui da linha vermelha, a gente tem outra estilingada de preço pro lado de fora, né? Marcando o topo aí em 2021. Depois a gente reverte de novo, mais um ano de tendência de baixa. A gente fica um tempo aqui, né? Principalmente pela quebra da FTX, aquela corretora, e aí depois a gente vem e recupera novamente. Olha só como marca o topo aqui na linha, a gente tem a correção, topo de novo, correção, e agora a gente nem chegou no topo aqui ainda, onde seria 128 mil dólares, né? Então, projeções mais otimistas mostram aqui pra gente 250 mil dólares para esse ciclo de alta.
Mas qual seria o combustível para levar o Bitcoin e as altcoins para esse patamar, né? Bitcoin para 250 mil dólares, a gente já vê as altcoins voando, né? Porque ele é o pai. Se ele vai, tudo vai. Se ele vai mal, tudo vai mal. Então, qual seria o combustível aí, essa injeção de liquidez no mercado para levar o Bitcoin nesse patamar? Eu mostro para vocês. As empresas estão impulsionando o Bitcoin, fazendo caixa na criptomoeda. Eu trago aqui para vocês, as companhias já têm 807.853 BTCs em caixa. São quase 1 milhão de Bitcoins nas mãos dessas empresas. E essas empresas, quando elas entram para fazer caixa em cripto, em Bitcoin, não é pouca coisa. Elas não compram lá 1, 2, 3 Bitcoins, são vários. Como mostra a matéria da Livecoins, GameStop faz sua primeira compra de Bitcoin. GameStop aparece como a 13ª empresa pública com maior número de Bitcoins em caixa após essa primeira compra, né? A primeira compra da GameStop foi quase 5 mil Bitcoins. Então essas empresas compram de bastante, elas não vêm aqui para comprar meia dúzia de moeda não. E isso tem impulsionado demais o Bitcoin. Olha a outra matéria da CoinTimes, Mercado Livre aumenta estoque de Bitcoin em 38% e reservas quase dobram desde 2021. Como mostra a matéria aqui embaixo, ó, eles tinham 412 bitcoins, agora foi para 570 bitcoins, né? Um valor equivalente a 59 milhões de dólares aqui na criptomoeda. E tem mais uma coisa que tá rolando aí nos bastidores, eu não tô vendo ninguém falar disso, que eu vou mostrar para vocês agora. Lembra da corretora que quebrou lá no final de 2022 e puxou o mercado para baixo, a FTX? Ela vai distribuir mais de 5 bilhões de dólares, né, em stablecoins, seja o USDT ou USDC, para credores com reivindicação acima de 50 mil em 30 de maio, conhecido também como hoje. Eu estou gravando esse vídeo. A FTX estará programada para distribuir mais de 5 bilhões em stablecoins aos seus credores em 30 de maio. Então, a FTX, a corretora que quebrou, ela tem fundos, né, e agora vai começar a pagar aí os seus clientes. Clientes esses que investiam em altcoins. Então, a gente pode ver novamente esses clientes recebendo esses USDT aí, o USDC, e tomando posição novamente nesses ativos, o que pode impulsionar as nossas moedas. E o maior incentivador de criptomoedas do Brasil não sou eu, nem os meus parceiros aí de canal que falam sobre cripto. É o próprio governo brasileiro que incentiva a população a usar criptomoedas. E eu mostro para vocês. 1 milhão de brasileiros fogem para cripto com aumento de IOF. É isso mesmo, o governo aumenta os impostos e o brasileiro faz o quê? Busca alternativas. Alternativas essas que são, após o aumento de IOF, dólar digital é a opção para reduzir custos. Então o brasileiro não vê saída, né? Ele é encurralado por imposto de todo lado, principalmente em transações internacionais, e aí ele vê a saída no dólar digital, dólar Tether ou USDC, que é uma alternativa que você pode transacionar de pessoa para pessoa sem ter que pagar o imposto, sem ter que pagar o IOF para o governo. Então, obrigado, governo brasileiro, que impulsiona as criptomoedas aí cada vez mais com esse seu imposto infinito. E falando em governo, Trump se pronuncia sobre a saída de Musk e afirma que bilionário continuará sempre no governo. O presidente americano diz que empresário seguirá colaborando com a Casa Branca. Musk chefiou o Departamento de Eficiência Governamental por 128 dias. O pessoal estava com medo dessa coletiva de imprensa aí, do Trump falar mais alguma besteira sobre tarifas, né, sobre alguma coisa, mas pelo que eu vi foi tranquila. Agora, o que eu vejo é o mercado cripto, tanto o mercado tradicional, o S&P, o Nasdaq, os mercados estão super alinhados, né? O M2 global subindo, o Bitcoin só com essa pausa na tarifa, você viu que recuperação incrível que a gente teve. Então tá tudo certo com o mercado. O problema tá só essas tarifas malucas aí do Trump, né? Isso tem que acabar para a coisa estabilizar e a gente seguir a nossa tendência de alta. Essa tendência tá muito alinhada, tá muito saudável. Acredito que a gente vai ter uma forte alta daqui para o fim do ano. A única coisa que eu vejo que está atrapalhando a nossa tendência aí, não está tão mais forte do que quando deveria, é esse barulho do Trump com relação às tarifas. Mas assim que isso acabar, e vai acabar, a gente sabe que isso é insustentável, a gente vai andar e vai buscar o topo, a gente vai buscar novos patamares de preço, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. Então, se você está fora do Bitcoin, está procurando lugar para entrar, no longo prazo, no gráfico diário, é certo traçar uma Fibonacci aqui, ó.
a gente tem 3 níveis aqui que pode vir fazer uma correção. Primeiro nível, 0,38, que seria 96 mil dólares. Segundo nível, 0,5%, né? 91.500, aqui 92. E o último nível, que é 0,618, aqui nos 87 mil dólares, tá? Então é normal, a gente faz uma expansão e vir corrigir para depois subir. Eu acredito que a gente, se voltaremos aqui para 96, tá? Não acredito, não vejo por onde agora o Bitcoin voltar para níveis mais baixos aqui, que seria 92 ou até mesmo 87 aqui. Para mim, seria aqui nos 96. E se a gente vir para um gráfico de 1 hora, a gente pode pegar aqui desse último ponto de subida, né? Que a gente teve essa arrancada que foi nos 93 mil dólares até o topo, marcar aqui os 110, né? 111. Então, olha só, a gente já teria atingido aqui o primeiro ponto, né? De recuo de Fibonacci aqui nos 104.500, tá bom? Depois a gente tem 0,5, que seria aqui 102 nessa região, e 618, que seria 100 mil dólares aqui, que eu acho um valor muito provável de ser defendido se vir buscar essa região aqui, 100 mil dólares, um valor redondo. Então, para quem tá de fora, quem não pegou essa subida do Bitcoin, traça Fibonacci aí, aguarda um candle bonito em uma dessas faixas aí de correção de Fibonacci para pular para dentro, porque você tem a chance ainda de pegar uma bela subida de preço. O Bitcoin ainda vai romper esse topo e vai buscar 120, 130, 150 mil dólares, quem sabe até 200 mil dólares aí, que são alvos que a gente aguarda. A gente não tá aqui, não tem uma receita de bolo pronta, mas a gente vai analisando os indicadores, as notícias, os momentos de mercado para nossa tomada de decisão. E no momento que a gente tem agora essa correção de Fibonacci, que a gente está de olho aí para tomar mais posições. Ou quem não entrou, aproveitar e entrar. Então, galera, por hoje é só. Obrigado. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, curte, compartilha. Deixa um comentário aí, alguma dúvida, crítica, sugestão, alguma moeda que você quer que eu analiso, tá bom? Tamo junto, valeu e até a próxima.